Viajantes, bora pro nosso Vibes da semana. Tô aqui, ó, na minha rede. Já tô aqui numa sacada diferente do que eu gravei o Vibes semana passada. Estou de volta no sul de Minas, que é a minha base. E tô nesse galeinho aqui, ó, gente, pra falar pra vocês que essa semana é puro isso. Esse impulso, esse galeio que a lua crescente vai trazer pra gente, pra que a gente possa dar os movimentos que a gente precisa dar na nossa vida. E apesar da lua já estar no signo de Virgem, eu queria trazer um pouco dessa energia da criança, da brincadeira, da espontaneidade, da criatividade que o leão tem. Então, por isso que eu quis começar esse Vibes de uma forma mais descontraída. A gente tá aí com esse Vibes na terça-feira, não na segunda, como normalmente eu trago, porque ontem eu estava em trânsito, estava em viagem. Mas, gente, antes de eu falar da lua que tá crescendo em Virgem, depois vai pra Libra, e que vai trazer essa necessidade da gente colocar ordem, da gente equilibrar os pratinhos na nossa vida, eu queria trazer esse movimento da lua em Leão, que cresceu no Leão no último domingo, trazendo o quê? Impulso, trazendo para nós essa energia da gente fazer o que o coração tá pedindo. Leão é um signo que rege muito o nosso coração, que fala muito desse lugar de onde a gente coloca energia, paixão, criatividade, espontaneidade. E aí eu queria trazer um pouco dessa energia da criança para nós, pra gente conversar, começar a falar desse Vibes. Porque na semana passada a gente falou muito sobre sonhos, né? De como a gente não pode se deixar distrair, de correr atrás daquilo que a gente quer, dos nossos sonhos. Quem não assistiu, vale a pena assistir o Vibes essa semana ainda. Nossa, gente, tô meio descabelada aqui. Mas eu queria trazer o como a gente coloca esses sonhos para jogo, de certa forma, que às vezes a gente, primeiro, eu recebo mensagens de todos os tipos, de pessoas falando de que, nossa, eu não tenho nem sonhos, Ellen, ou nossa, eu tenho sonhos, mas eu não sei nem por onde começar, ou eu tenho o sonho de me encontrar, mas não sei qual é o caminho. E eu vejo, gente, que um grande caminho na minha vida foi o olhar para minha criança. Quando eu tava lá, né, no meu processo de identificação de propósito, de transição de carreira, olhar para minha criança, gente, me trouxe coisas que vão muito além da vida na questão profissional, de carreira, porque eu não acredito que a vida é só isso. A minha criança mostrou que existe um serzinho aqui dentro que gostava de fazer muitas coisas que eu fui perdendo ao longo do tempo, porque a gente vai crescendo, a gente vai ganhando responsabilidades, a gente vai criando couraças, né, para passar também pelos desafios da vida, mas que eu nunca poderia esquecer do quanto o brilho vivo, aquela coisa genuína, a pureza, tava lá na minha criança. Então eu comecei esse vibe todo bagunçado, gente, com gente interrompendo, enfim, com tudo que existe ao nosso redor. Mas por quê? Porque às vezes a gente tem vergonha de colocar essa nossa criança pra brincar. A gente tem vergonha, né, como adulto, de se vulnerabilizar ou de trazer um processo mais, né, mais espontâneo para a nossa vida, porque a gente tem que seguir uma regra, porque a gente tem que seguir um molde, porque a gente tem que seguir uma ditadura de não sei do quê, porque a gente tem que seguir o comportamento padrão. Então, assim, gente, essa criança dentro da gente que olha para essa sociedade hoje e vê a gente se limitando tanto por conta de padrões condicionados, ela deve olhar e falar assim, nossa, que mundo chato, que coisa chata que a gente precisa fazer desse jeito, porque falaram que a gente tem que fazer desse jeito, que a gente tem que fazer assim, assim, e isso vai minando e vai fazendo com que a gente perca essa originalidade. Essa coisa da gente se colocar de uma maneira mais autêntica, de expressar, de dar vazão para aquilo que a gente quer expressar na vida, seja através do que a gente quer comunicar, através do nosso trabalho, através das nossas relações, o que a gente quer colocar para o mundo, independente do caminho onde seja, mas de uma forma muito genuína, que faça a gente o quê? Feliz, gente, porque eu atendo muitas pessoas que estão em processo de busca de transições, principalmente de carreira, porque eu venho com esse background, né, que fiz muitas transições na minha vida, mas, gente, vai para muito além do que vai dar só dinheiro, vai para muito além do que vai trazer ali mais tempo de qualidade. A gente precisa estar voltado porque a gente vai fazer de transição na vida muito com base no que bate dentro do coração. E eu não tô aqui para romantizar a vida de que só quando a gente se encontra, no que faz a gente feliz, que a gente vai poder trabalhar naquilo, ganhar dinheiro com aquilo, ou ter uma vida confortável com aquilo. Não. Mas eu acredito que a gente merece sim viver um dia a dia, uma rotina, ou fazer atividades
que tragam essa felicidade, essa paixão, esse brilho no olho, essa espontaneidade, esse tesão de falar assim, cara, eu ficaria dias fazendo isso daqui, eu ficaria horas fazendo isso daqui, porque muitas vezes, gente, a gente deposita os nossos processos de paixão pela vida, até mesmo nos nossos relacionamentos amorosos, né, na vida romântica, que é só ali que a gente tem paixão, que a gente tem tesão, e não, mulher, nós podemos ter tesão pela vida em vários sentidos, em vários lugares, em várias coisas. Então, comecei esse vibe de uma forma bem descontraída, pra gente liberar mesmo essa criança, liberar essa vergonha, passar por cima mesmo desses medos que a gente tem de se expressar, se colocar pro mundo e da gente seguir mais a nossa verdade, o nosso coração, a nossa autenticidade. Pra quem não me conhece, começou esse vibes aqui nessa loucurinha toda. Eu sou a Ellen Noronha, eu sou astróloga, eu sou viajante. Cada hora eu tô aí por esse lugar, nesse mundão. Agora eu tô aqui na minha casa, na minha base, que é o sul de Minas, por enquanto. E venho aqui trazer esse vibes toda semana pra vocês, toda segunda-feira. Pra gente se direcionar melhor aqui na Terra através dos movimentos do céu, num jeito muito particular meu de ser, né? Que eu trago a astrologia de uma forma muito reflexiva. Gosto de falar dos movimentos do céu de forma mais detalhada, mas eu tô sempre aqui filosofando com vocês, trazendo aí reflexões com base no que eu vivo, com base no que eu estudo, com base no que eu vivencio, né, na minha vida prática e com base em todas essas técnicas que são saberes, assim, enriquecedores para nossa vida. Se você ainda não conhece meu trabalho, eu te convido. Eu tô com meu portfólio de atendimentos atualizado, que tá, ó, lindíssimo, ótimo para começar maio, investindo no seu processo de autoconhecimento, investindo aí no seu processo de transformação da tua vida através da astrologia, assim como ela transformou a minha. Então, vem se conectar comigo, minha agenda de junho está aberta, oráculos de lua nova, lua crescente, mês de maio, que seja lá o que vocês querem chamar esse oráculo aí, para começar um mês aí sabendo onde é que vocês precisam dar um direcionamento. Estão abertas as vagas do oráculo para essa semana, tenho bastante vaga aberta, então vem aqui se conectar comigo. O oráculo é um trabalho mais pontual, tá, gente? Então os atendimentos, eles são mais complexos, a gente se reúne, a gente se conecta através do Zoom, enfim, mas o oráculo eu entrego pelo WhatsApp e tem sido um bom ponto de início para quem quer conhecer um pouco mais meu trabalho. Se inscreve aqui no canal se você ainda não tá inscrita. Já deixa seu like aqui nesse vídeo, porque ele me ajuda a chegar em mais pessoas, ainda mais que eu não vim na segunda. Então eu preciso que esse vídeo chegue mais rápido até em outras pessoas, para que ninguém perca essas informações, pra gente viver essa semana de lua crescente, se preparar pra lua cheia que vem aí na próxima segunda, que é babadeira, tá? Então assim, gente, eu gosto muito de pensar nessa energia do leão, né? Que a lua ficou crescente em leão no domingo, logo pela manhã. Deixa eu ver que horas que foi aqui, gente. Foi 10 e pouquinho da manhã. Peraí que eu tô num lugar aqui que não tá muito favorável pra mim não, mas eu queria fazer de uma forma mais espontânea. 10h51 da manhã de domingo, do dia 4 de maio, a lua ficou crescente, ou seja, signo de touro, é onde tá o sol, e a lua tava no signo de leão, que é onde eles fizeram uma quadratura, né, um L, um movimento ali em T, pra gente ter o quê? Impulso, lua crescente no leão, que vem lembrar a gente muito do que a gente precisa colocar na ação, do que a gente precisa impulsionar, do que a gente precisa resgatar essa coragem aí, acender esse brilho próprio aí do leão, né? Esse leão corajoso, que às vezes o nosso leão é meio medrosinho, né? A gente fica com uns medos, porque a gente fica com medo, sabe do quê, gente? Do julgamento alheio. A gente fica com medo do que o outro vai pensar, a gente fica com medo da gente não estar seguindo a regra, a gente fica com medo da gente tá passando vergonha no débito e no crédito, mas só a gente sabe os boletos que a gente paga. Né? Então, assim, eu vejo que Leão vem trazer essa energia mais espontânea para nossa vida. E aí, essa lua em Leão ficou bem forte até a segunda-feira, quando a lua, às 4h39 do dia da segunda-feira de ontem, do dia de ontem, na segunda, ela entrou em Virgem. E Virgem já tem uma temática muito diferente, que já traz uma necessidade da gente colocar o pé no chão. Então, a gente se empolgou, mas agora a gente vai o quê? Pra ação, porque Virgem é um signo da prática. Então eu vejo que é uma semana da gente colocar as coisas na matéria, na prática, é a gente se organizar, colocar ordem na vida para que a gente consiga dar vazão para todos os processos que a gente quer ver começar, que a gente quer ver crescer, que a gente quer começar. Então essa lua em Virgem, ela vai até a madrugada de quinta-feira, então a gente pode considerar terça, quarta e até ali às 4 da manhã de quinta-feira, que a gente tá numa energia muito prática da vida. Então, assim, antes feito do que perfeito, gente. Cuidado para não ficar num movimento muito assim de, tudo tem que estar nos mínimos detalhes. É importante, a gente precisa ter atenção aos detalhes quando a lua tá em Virgem.
mas a gente perde um pouco a nossa espontaneidade, a nossa originalidade, quando a gente fica muito apegada a tudo que é muito pequenininho. Então fica um pouco atenta a tudo que você tá aí se apegando muito, de ficar resolvendo coisinhas muito pequenas, às vezes, que te impede, às vezes, de dar vazão para essa criatividade toda, para essa expressividade, para essa espontaneidade, tá? Então, assim, vamos usar o Virgem bem usado no sentido de colocar ordem e trabalhar com a realidade, trabalhar com a prática, né? Então, toda essa energia criativa do leão, que a gente quer pegar, quer fazer acontecer, que a gente, nossa, tá, mas como é que a gente faz, né? Pra gente não ficar só no campo das ideias. E aí eu vejo que, assim, essa lua em Virgem ajuda a gente muito a materializar as coisas, ainda mais que o Sol tá em Touro. E Virgem é um signo regido pelo Mercúrio, que ainda está em Áries, então fala muito de iniciativa. E a Vênus, que rege Touro, tá em Áries também, falando muito de iniciativa. Então, eu vejo que a gente está num processo de colocar a andar na prática as coisas. Principalmente porque a gente tem 2 movimentos no início dessa semana que são muito interessantes para a gente tirar das ideias, da mente, aquilo que a gente precisa colocar na ação, na atitude. A gente está com Júpiter, que está em Gêmeos, fazendo um bom aspecto com esse Mercúrio em Áries, e a gente está com Plutão, que está em Aquário, fazendo um bom aspecto com essa Vênus, que está em Áries. Traduzindo o astrologuês, a gente tem Júpiter em Gêmeos e Plutão em Aquário, que são signos de ar, conversando com planetas que é Mercúrio e Vênus, que estão em Áries, que é um signo de ação, de fogo. Então, assim, uma faísca que se acende para a gente colocar esse movimento de impulso. Às vezes, gente, as conversas que a gente tem são muito fortalecedoras nesse sentido de empolgar a gente, de impulsionar a gente. Então, prestem atenção com quem vocês estão conversando, com quem vocês estão compartilhando as ideias de vocês, quem que pode ser aquela pessoa que te acende uma faísca de bora, sabe? Então, tem um movimento ali de ação, de atitude, de iniciativa, de transformação, de expansão das ideias para o campo além do mental, mas também para esse campo da atitude, da prática. Então, assim, nossa, eu preciso organizar aquele negócio ali, eu preciso resolver, eu preciso conversar com aquela pessoa, eu preciso... Bora, gente, bora pegar e fazer o que precisa ser feito. Então, essa lua em Virgem ajuda muito a gente nisso. E aí, na quinta-feira, a lua vai entrar em Libra. E Libra, ela vai até a tarde de sábado. Então, ela vai quinta, sexta e até ali, mais ou menos às 5 da tarde do sábado, no signo de Libra. Uma lua crescente em Libra, ela faz crescer muito a nossa visão de quais são as pontes que a gente pode construir para ligar uma coisa na outra, né? Porque Libra é um signo da balança e tem um fio que liga aquilo no meio, né? Então, assim, quem são as pessoas que eu preciso contactar? Quais são as minhas relações que eu preciso rever para entender se faz sentido eu continuar com aquela pessoa no sentido de um acordo, um contrato, uma parceria, ou até mesmo, né, um relacionamento que eu estou mantendo e isso tá me ajudando a crescer, né? Porque a gente está falando de uma lua crescente em Libra, ou seja, relações que ajudam a gente a crescer, que a gente não precisa dar conta de tudo sozinha. É até um contraponto com essa energia ariana que está bem forte no céu da Vênus e do Mercúrio em Áries, falando pra gente ter atitude, porque tem coisa que só depende da gente mesmo, mas pra gente entender que a gente pode também olhar pro lado e falar assim, nossa, quem pode me ajudar nisso? Quem pode ser uma pessoa que pode me impulsionar nisso daqui? Ou então, quem são as pessoas que estão distraindo a gente do que a gente precisa fazer? Acho que é um bom movimento também pra gente pensar, porque muitas vezes, igual eu falei lá no começo, né? A gente tem muito uma formação social, principalmente nós mulheres, de que o nosso tesão pela vida, o nosso amor pelas coisas na vida, eles vão só sendo direcionados para o nosso campo romântico. E não que não possa, tá, gente? Todo mundo é digna e merecedora de dar e receber amor, mas o quanto a gente também deposita esse tesão, esse amor, essa paixão em coisas que são importantes para nós, né? Então, o quanto a gente tá ali focada naquele sonho e que às vezes a gente tira um tempo sim para se dedicar às pessoas da nossa vida, às nossas relações, mas o quanto a gente não pode depositar toda nessa energia nas pessoas. A gente precisa depositar também na gente, no que é importante pra gente, nos nossos sonhos. Então percebe, a gente tá tendo aí ao redor pessoas que estão fortalecendo as nossas construções, as nossas crescentes, os nossos galeios, os nossos impulsos, ou a gente tá tendo pessoas que estão distraindo a gente, e não é porque a pessoa tá pedindo às vezes, gente, é porque a gente já tá acostumado às vezes a mudar toda a nossa vida, a transformar todo o nosso mundo para se adequar, para agradar, para, né, se sentir amada, validada, aceita, reconhecida, e a gente esquece que a gente tem os nossos mundos também. Então, como a gente precisa também honrar
muito nosso tempo de falar assim, beleza, eu estou à disposição das pessoas até tal ponto, mas eu também preciso que as pessoas também estejam à disposição para fortalecer o meu mundo, para conhecer o meu mundo, para estar aqui subindo comigo em coisas que são importantes para mim também. Então é a gente fazer um meio termo, não é nem só sobre a gente, mas também não é nem só sobre o outro, é a gente fazer esse equilíbrio da balança, o que é justo dentro das minhas relações. Então eu vejo que até sábado a gente está trabalhando bastante essas questões do que está equilibrado na nossa vida, de como a gente tem equilibrado os pratinhos entre o eu e o outro, de certa forma, tá? E aí no final de semana a gente tem uma energia de lua em escorpião, principalmente a partir das 5 da tarde do sábado e principalmente o domingo, que a gente tem ali uma energia bem potente, bem poderosa de lua em escorpião. Eu vou falar melhor dessa lua em escorpião no próximo Vibes, porque é quando a lua vai ficar cheia, na segunda-feira. Então, na segunda-feira a gente vai falar sobre a energia de uma lua cheia muito poderosa, que vem ali, talvez, trazer para nós, principalmente à noite de sábado, domingo, uma necessidade da gente fazer um pouco mais de silêncio, de observar mais, para a gente ser mais assertiva no que a gente vai precisar olhar, porque algumas coisas que estavam debaixo do tapete, algumas coisas que estavam na sombra, podem ressurgir pra gente fazer o quê? Um processo de transformação, de desapegos e de transformar mesmo a vida assim, mas muito a partir do nosso poder de resiliência, de força e de entender que a gente tem a capacidade de transformar a nossa vida sim, que a gente não precisa ficar apegada àquilo que nos condicionaram e que disseram pra nós que a gente deveria fazer e que não tá alinhado com a nossa verdade, com aquilo que é de dentro mesmo da gente, tá? Então eu vejo que a gente vai aí trabalhar numa semana em que a gente vai colocar as coisas em perspectiva, num sentido de, beleza, deixa eu organizar aqui esse negócio aqui primeiro pra ver, deixa eu colocar nas balanças e pesar pra ver o que tá meio desbalanceado e que no final de semana a gente vai querer meio que transformar tudo, cuidado com a impulsividade, né, extrema. Mas eu vejo que a gente vai entrar aí numa semana, principalmente a partir de domingo, de muitos incômodos, de que aquilo que não tá equilibrado, aquilo que não tá em ordem, aquilo que não tá justo, de certa forma, na nossa vida, que não atende os nossos requisitos de reconhecimento, merecimento, valorização, a gente tende a trazer ali uma força dessa fênix que vai falar assim, então eu tenho a capacidade de mudar o que for preciso para que eu me conecte mais com a minha verdade, com a minha essência, com o meu, né, leão interno que é desejoso de coisas, com a minha capacidade de entender que eu posso sim fazer transformações para estar mais alinhada com os desejos da minha criança, com os sonhos que realmente ressoam com o meu coração, que tem a ver comigo, que tem a ver com as minhas paixões, né? Então eu vejo que tem aí um movimento poderoso dessa lua cheia que vai acontecer. Mas isso a gente conversa mais semana que vem. Por enquanto, bora botar a vida em ordem, mas de um jeito muito criativo, de um jeito muito expressivo, de um jeito também que a gente não fica só ali naquela coisa, ai, que tem que estar tudo perfeito. Não, gente, vamos botar essa energia do experimento, da gente investigar mais a vida, da gente ter mais curiosidade pela vida, da gente ter mais essa espontaneidade, da gente trazer mais o olhar da criança, que é ingênuo, que é puro, mas sem perder a maturidade, né, das nossas responsabilidades, mas é trazer para o nosso dia a dia um processo mas, sabe, essa energia do leão que quer ver a gente se sentir empolgada com a vida, né? Então eu tava ali trabalhando, já fiz 2 atendimentos hoje, tenho um monte de coisa pra entregar ainda, mas falei, pô, pra que eu vou gravar um Vibes assim tão sério, né? A lua tá em virgem, mas a lua cresceu foi no leão, então eu vou trazer aqui essa energia de, pô, posso sentar aqui na minha rede agora no meio do dia e trazer essa energia um pouco mais leve para as pessoas que eu sei que nem sempre, né, vocês têm essa oportunidade de, às vezes tá no trânsito, às vezes tá aí cheio de problemas, às vezes tá, né, com um monte de BO em casa, às vezes não... Então, assim, que esse vibe chegue com uma leveza que todo mundo merece viver na vida. De que por mais que a gente tenha as nossas obrigações, os nossos deveres a cumprir, as nossas responsabilidades, a vida é uma eterna brincadeira também, né? A nossa criança não pode nunca se desassociar da gente, porque a gente precisa trazer essa energia da espontaneidade pra gente se sentir viva, e a gente tá viva, e a gente tá aqui para colocar essa vivacidade, esse fogo da criação, da paixão em várias outras coisas na nossa vida, que não é só naquilo que falaram pra gente que deveria ser. E é isso, meus amores. Comentem aqui o que vocês esperam para esse mês de maio, o que vocês estão sentindo. Quiserem me dar aí um posicionamento onde vocês têm leão, que foi onde essa lua ficou crescente, foi no grau. Onde que ficou mesmo? No grau, gente? Lua crescente em leão, peraí. Foi no grau 14 de leão, que ficou crescente. Talvez foi ali que a gente teve que também
já que Marte tá em Leão, falar assim, não, é aqui que eu preciso também dosar a minha energia e falar assim, não, eu não vou aceitar isso daqui nessa área da vida onde eu tenho Leão, eu vou me posicionar um pouco mais, eu vou colocar minha energia mais também em outras coisas. Então, coloque onde vocês têm Leão aí que eu consigo dar alguns insights mais específicos para vocês. Quem sentir de fazer oráculo, inscrições abertas aqui, deem uma olhadinha no meu trabalho e a gente se fala mais semana que vem com mais vibes da semana. Um super beijo para vocês.